Olá, meus irmãos, que a graça e a paz, o favor de Deus alcance você, a sua casa e também a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no canal. Conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, especificamente a lição de número 5. Continuamos aqui firmes no nosso propósito. Independente de onde quer que você esteja acessando o canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe você poderosamente. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço que faça a sua inscrição, por favor. Compartilhe também os nossos vídeos para que consigamos alcançar outras pessoas. Hoje é a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, é o tema da nossa lição. Nós vamos a uma vinhetinha rapidinha, só uma vinheta mesmo, e eu continuo na sequência aí com o texto áureo. O texto áureo da nossa lição de hoje, lição de número 5, é carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e também o versículo 5, que diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós estaremos abordando na lição de hoje os efeitos que Jesus proporcionou a nós através da sua morte na cruz do Calvário. Estávamos presos em nossos pecados, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas o seu amor nos alcançou de uma maneira poderosa e nós vamos fazer aqui uma abordagem panorâmica sobre esse assunto importantíssimo. A palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da sua maravilhosa graça. Por ela fomos perdoados, salvos então da condenação eterna. Que privilégio! Você já parou para pensar sobre isso? Então, na presente sessão, nessa parte da carta de Paulo aos Efésios, que é no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10, Paulo apresenta alguns aspectos importantes a respeito da doutrina da salvação. Paulo descreve aqui a libertação dos pecados. Uma vez que nós não merecemos, fomos então alcançados pela graça de Deus, ainda sem merecermos. Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em nossas ofensas, pecados, éramos filhos por natureza, filhos da ira de Deus. Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em nossas ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Olha que coisa terrível, mas a graça de Deus, eu digo uma vez mais, nos alcançou e nos tornou filhos de Deus. A palavra ofensa tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada, de forma voluntária, de forma intencional. Já pecado tem o sentido de aquele que erra o alvo. Então o homem em sua natureza decaída era então diagnosticado como morto. Nesse sentido aqui, o conceito de morte é morte espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem do seu Criador. Esse era o nosso estado. Paulo continua dizendo que andaste segundo o curso deste mundo. Versículo 2 do capítulo 2. Isso tem a ver com imoralidade, com furto, com mentira, com assassinato, com obras da carne, na verdade. E quando você lê a carta aos Gálatas, você vai ver isso assim de forma muito mais ampla. O salvo, com certeza, ele não deve tomar forma nessa questão da vida pecaminosa. Não deve andar de acordo
com os padrões, com a forma que esse mundo apresenta. Não deve de maneira nenhuma, e é um perigo muito grande que muita gente acaba caindo hoje, de relativizar o pecado. É aquela velha tática, né, de que não é bem assim, ou para uma hora vale, outra hora não vale, mas de repente falar uma mentira para escapar de alguma situação, isso depende demais, não é? É aquela justificativa do pecado, não é? Paulo está aconselhando aqui que a gente não deve seguir os padrões desse mundo, seguir o curso desse mundo. E aí ele vai dizer: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui uma ilusão direta a Satanás, que exerce uma autoridade sobre os poderes do mal. E isso tem a ver com a autoridade de Satanás também sobre, não apenas no reino das trevas propriamente dito lá com os seus demônios, mas a sua influência sobre os homens desobedientes, sobre os incrédulos, aqueles que na verdade fazem a sua vontade. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O versículo 3 do capítulo 2, isso refere-se à inclinação para fazer o mal, algo que é próprio da natureza humana. A nossa natureza está inclinada a essas coisas, a questões das práticas pecaminosas. Isso está impregnado na nossa natureza de fato. Ou seja, isso é a prática dos desejos desordenados da carne. O conselho é que nós não podemos andar assim. O que você precisa guardar desse primeiro tópico dessa lição é que a nossa condição diante de Deus era um caos total, era uma condição terrível. Éramos escravos, estávamos condenados à perdição e também à morte eterna. Seguindo aí para o segundo tópico da lição, vivificados pela graça. Primeiro tópico nós abordamos a nossa condição de pecadores diante de Deus. Agora o segundo tópico, nós somos alcançados e nos tornamos vivos, fomos vivificados pela graça de Deus. Após constatar a situação da humanidade, Paulo passa a descrever os atos divinos do amor e da misericórdia que alteraram esse quadro terrível da raça humana. E aí é a citação do versículo texto áureo que eu citei logo no início, que Deus é riquíssimo em misericórdia. O estado nosso anterior era um estado terrível de condenação, mas agora ele nos vivificou pela sua graça, o seu riquíssimo amor e misericórdia. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus com que nos alcançou, estávamos nós mortos em nossas ofensas. É o versículo 5 que eu já citei também, que faz parte do texto áureo da lição. Isso significa que nós não éramos merecedores da sua graça, não éramos merecedores do seu amor, mas mesmo assim ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, toda a ação que envolve o resgate da natureza humana partiu da livre vontade, do espontâneo amor e da sua muita misericórdia de Deus. Nós somos exaltados pela sua graça. Isso destaca ainda que o poder de Deus, agora no versículo de número 6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que coisa terrível! Ele nos resgatou das garras e das algemas do pecado e agora nos colocou a assentar nos lugares celestiais em Cristo. Estávamos perdidos, mas agora Ele nos colocou por cima, nos colocou numa posição de destaque, fruto do que deve ser enfatizado nessa lição, da sua muita graça e da sua misericórdia. Essa palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, que são ressurreição, vida eterna e galardão nos céus. Que coisa
fenomenal. O que você precisa guardar desse tópico de número 2 desta lição é que o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Passamos do estado de perdidos agora para o estado de filhos. Fomos recebidos como filhos amados, como novas criaturas em Cristo. Já o tópico 3 da lição, que enfatiza os versículos 8, 9 e 10, Paulo vai descrever aqui a respeito desse novo estado nosso agora que alcançamos, que não é nada de mérito humano, não é nada daquilo que possamos fazer ou daquilo que possamos ter para alcançar então esse novo patamar de agora sermos salvos na pessoa bendita de Jesus. Mas ele diz no versículo de número 8 que é pela graça que somos filhos de Deus por meio da nossa fé. A salvação, o termo salvação aqui inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite também o salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais advindas então desse novo estágio nosso agora, que é de salvos na pessoa bendita de Jesus. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Então, ou seja, nós estávamos mortos, estávamos no poder da maldição do pecado e estávamos separados. A salvação veio trazendo isso. Trouxe livramento do poder da maldição, trouxe livramento da morte e ainda refez a nossa comunhão com o nosso Pai, que isso havia sido perdida com a questão do pecado. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para fazer as suas escolhas entre a bênção e a maldição, entre a salvação e a perdição. É preciso deixar isso aqui muito claro. Paulo continua dizendo que a salvação não vem de nós. A salvação não vem de nenhum de nós e nem tampouco das nossas obras. Então, ou seja, aqui duas coisas. A salvação não vem por nada de que há em nós algo de bom, não é? Não há nada em nós de bom, não há nada dos nossos esforços, não há condição nenhuma que possamos fazer, não há obra nenhuma nossa que possamos fazer para realizar a salvação. A segunda coisa é que nenhum feitio nosso de aí, trocando a miúdos, uma obra de caridade, uma benfeitoria, algo de bom que possamos praticar, que nos torna então dignos da salvação. Nada disso. Isso vem da graça de Deus, isso é obra do próprio Criador. Não vem de nenhuma obra que possamos realizar, o que indica que não se trata de nenhuma recompensa por algum mérito humano, mas simplesmente resultado do favor e da graça de Deus. A salvação é uma realização divina e somos feitos criatura sua, criados em Cristo para as boas obras, é o que ele encerra essa sessão no versículo de número 10. Nenhuma medida de esforço humano próprio ou de devoção religiosa pode realizar o que Paulo está dizendo. Pelo contrário, isto é salvação dada pela graça de Deus e não vem de nós mesmos, mas é um dom do próprio Deus. O que você precisa guardar aqui desse tópico 3 dessa lição é o seguinte: a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são um meio, mas um resultado da nossa salvação. Antes da regeneração, éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. O ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornou então filhos por adoção, filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Que coisa maravilhosa aconteceu conosco, que transformação
extraordinária aconteceu na minha e também na sua vida. Deixamos de ser perdidos e agora fomos achados pelo amor e pela graça de Deus. Que coisa extraordinária! Valorize a salvação, adore ao Senhor por aquilo que Ele realizou na sua vida, meu querido e meu amado irmão. Que Deus te abençoe abundantemente, fique na graça e na paz de Deus e até o nosso próximo encontro.